KPI, ou em inglês Key Performance Indicator, KPI, são, o próprio nome já diz, indicadores-chave, são indicadores essenciais. E se são chave ou essenciais, portanto, são poucos. Normalmente as empresas que eu vejo utilizam 100, 200 KPIs. Isso é um absurdo, não tem sentido. Se são chaves, são poucos e medem processos críticos, processos principais que têm a ver com a visão da empresa. E vale a pena também distinguir dois tipos básicos de indicadores. Os indicadores de performance ou de desempenho, onde o KPI está envolvido, né? Porque KPI em inglês é Key Performance Indicator, ou seja, desempenho, e os RIs ou os KRIs, que são os indicadores de resultado, ou os indicadores chaves de resultado. Esses indicadores chaves de resultado são diferentes dos de processo, ou os de performance, vamos chamar assim. Os de resultado, os KRIs ou os RIs, são os que medem um conjunto de atividades, uma somatória de atividades, e que normalmente não são utilizados para melhorar especificamente um processo. Ao contrário, os KPIs ou os PIs, né, os indicadores de performance, esses medem processos específicos, esses medem alguma etapa crítica do processo e podem ser utilizados para gerenciar, para administrar melhorias de processo, melhorias de desempenho específicas. Um autor inglês, um consultor inglês famoso e conhecido nesse mundo dos KPIs, David Parmenter, dá uma dica muito prática e muito legal, que vale a pena comentar, que é a regra do 10-80-10. Regra do 10-80-10. 10 KRIs, 80 PIs mais RIs e 10 KPIs. Portanto, uma empresa deveria ter em torno de 100, 120 indicadores. Esse é um bom número, mas que isso é desnecessário. E dividindo dessa maneira que o David Parmenter comenta. Ou seja, se são chave, deveriam ser no máximo 10. E se não são chave, deveriam ser no máximo 80, ou em torno de 80. Com isso, uma empresa conseguiria administrar todos os seus processos e principalmente os mais importantes, os críticos. Embora seja relativamente fácil elaborar uma lista de indicadores, é difícil encontrar os 10 KPIs, os 10 indicadores-chave. É tão complexo quanto determinar meta. Então, indicador e chave e meta são coisas complexas realmente, que devem ser estudadas de uma maneira mais profunda numa organização. Encontrar um indicador-chave é principalmente encontrar o processo-chave, ou o processo que tem a ver, ou os processos que tenham a ver com a visão de futuro da empresa. Encontrar um KPI é como descascar uma cebola. Aquele núcleo, né, o núcleo da cebola que é o KPI. As camadas externas da cebola serão PIs, ou indicadores de processo. Essa imagem de um núcleo de uma cebola é interessante para você ver como é importante você chegar no núcleo da cebola, como é importante chegar na essência da organização, conhecer o processo crítico que está relacionado com a estratégia da organização. Para deixar um pouco mais claro a diferença entre esses 4 tipos de indicadores, vamos dar alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, de um KRI, ou de um indicador-chave de resultado. Um exemplo típico é um EBITDA, por exemplo. EBITDA é um exemplo claro, um indicador financeiro de um KRI, que resume num único indicador um resultado de várias atividades de uma organização. Um RI, um indicador de resultado, por exemplo, pode ser a soma do faturamento por funcionário. Isso é um indicador de resultado financeiro também. Um PI
ou um indicador de performance. Por exemplo, o tempo de recebimento de matérias-primas de uma organização. E, finalmente, um KPI, ou seja, um indicador-chave de performance ou de desempenho, para uma empresa especificamente que tem uma visão de custos. Por exemplo, o custo da matéria-prima. O custo da matéria-prima, sim, é um indicador-chave de performance de uma organização que tem a sua visão, que tem o seu objetivo, a sua estratégia em custo. Esses exemplos são discutidos num curso da Conhecimento em Prática. Os indicadores que a sua empresa tenha são analisados para perceber que tipo de indicador que eles se referem. E as dicas sobre esse tema você pode continuar assistindo nos próximos vídeos da Conhecimento em Prática.